Opa, tudo bem aí? Sandrival Matos aqui e eu quero comentar com você sobre toda essa demora, muitas pessoas aguardando para receber o auxílio emergencial. E aí surgiram diversos conteúdos na internet também fazendo uma crítica muito severa a tudo isso, né? O que é importante, porque com essas críticas pode parecer para você que não tenha muito efeito, mas com críticas que surgem aqui no YouTube e em outros meios, acabam fazendo as pessoas lá em Brasília, os governantes, os ministros, né, tomarem ações um pouco mais rápidas, tá bom? Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui para te chamar a atenção para o seguinte: não entenda, isso aqui não é uma defesa ao governo, tanto que eu tô, assim, como cidadão, entendendo que tem muitos erros acontecendo ao mesmo tempo durante todo esse movimento, essa crise que nós estamos vivendo. No entanto, é importante salientar o tamanho desse plano todo que foi criado, desse auxílio, né? E uma coisa que eu quero que você entenda aqui, deixar muito claro aqui, que é muito importante, né? Eu já trabalhei, por exemplo, numa prefeitura, né, prestando serviços, e eu pude perceber na prática, já havia estudado também na faculdade, mas pude ver na prática como que funciona o sistema de um governo, né? Você, para ter a liberação de recursos, como é um dinheiro do povo, né, não é um dinheiro de uma única pessoa, existe um processo de aprovação das coisas, né? Então, eu vou deixar para você um trecho aqui de um vídeo em que o presidente da Caixa e o presidente da República falam na live que o presidente faz recorrentemente no YouTube, eles falam ali sobre a questão de liberação dos recursos, né? O fato é que é o seguinte, olha, você não é momento agora, nós estamos vivendo uma crise, não é momento de ficar achando culpados apenas, né? Mas tem que resolver os problemas, isso é fato. Então, isso é um fato. Pessoas estão demorando para receber um auxílio que pode salvar a pele delas agora no momento em que está diminuindo, está aumentando o desemprego, as pessoas, mesmo que não estejam ficando exatamente desempregadas, mas não estão conseguindo vender como vendiam, às vezes aquele autônomo, aquela pessoa que trabalha na rua, está sem essa possibilidade agora, até porque não tem pessoas na rua também para comprar, às vezes, o produto que a pessoa vende. Então, existe uma série de problemas acontecendo e é inegável. Mas é importante você entender que o governo ele funciona, os entes, né, tipo, os poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, eles funcionam como uma engrenagem. E o que tem acontecido com o auxílio emergencial, por exemplo, né, é que às vezes não está tendo a aprovação com a velocidade que deveria de recursos para serem utilizados, né, para essa situação. E nós bem sabemos que por aqui não é só nesse momento, né, mas em outros momentos também, é muito comum políticos estão usando, a gente está vendo isso todo dia, ficarem usando o erro de um para daí estarem numa situação melhor com o povo, não é isso? Isso acontece o tempo todo, um erra, o outro vem batendo, não tem muito uma conjunção de esforços, né? Não se vê isso entre os políticos no Brasil. E o que está acontecendo é que, às vezes, precisa de um dinheiro a mais, como o presidente da Caixa explica no vídeo, você vai ver, que precisa de um dinheiro a mais porque não estava previsto todo aquele dinheiro para ser utilizado. Pode ser um erro de cálculo? Pode, mas às vezes não está liberado aquele dinheiro a mais e aí precisa aprovação e fica emperrando, 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 emperrando. E aí, dependendo de onde você acompanha as notícias, o culpado é um, né? Ah, o culpado é esse, não, o culpado é aquele. Ah, o culpado é esse, não, o culpado é aquele. Fica esse empurra-empurra. E que isso não tem nada de bom para a população, isso é horrível e claro que a gente tem que denunciar mesmo, tem que falar, tem que botar a boca no trombone sobre isso. Mas é importante também fazer justiça nisso tudo, né? Porque existe um programa gigante que foi criado num tempo muito curto e que, pior ainda, né? Pior do que tudo isso, nós no Brasil temos uma população, infelizmente, ainda existe uma grande parcela não bancarizada, pessoas que não têm conta bancária. Teve que abrir conta para essas pessoas num curto espaço de tempo. Então, assim, e aí num banco que também não é eficiente. A Caixa não é um banco eficiente desde muito tempo, desde sempre, né? E isso é péssimo, mas é preciso a gente procurar o equilíbrio nisso tudo, tá bom? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, não é para proteger esse ou aquele, porque eu não ganho desse nem daquele mesmo. Eu tô fazendo meu trabalho de forma isenta aqui no YouTube. Mas eu preciso te alertar para te tranquilizar também, que pode não ser, não fique com um dardo jogando no rosto de uma única pessoa. Tem mais gente aí que poderia ajudar, que deveria ajudar e não está ajudando, certo? Então, vamos ficar atento, vamos fazer a nossa parte. Espero que, acima de tudo isso, libere o seu dinheiro e que você fique livre para usar os seus recursos e honrar com seus compromissos. Nós precisamos manter a economia girando, isso é importante, e também precisamos cuidar da saúde,
que é muito importante nesse momento. Beleza? Fica aí com o vídeo do presidente da Caixa e ao final eu volto aqui. Primeiro, nós já pagamos, a Caixa como já pagou, em torno de 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas já receberam. Nós tínhamos uma expectativa de número de pessoas, mas foi além disso daí. Foi além. Tá? E tem alguns milhões que estão reclamando. Esse alguns milhões estão reclamando. O que você disse para ele, Pedro? Isso. Nós fizemos, presidente, o maior programa de inserção, ou seja, das pessoas poderem ter contas que não tinham conta em banco, da história, certamente, do Brasil e de qualquer país que eu conheça. O que acontece? Foram mais de 45 milhões de pessoas que se cadastraram. Então, nós estávamos esperando algo como 20 milhões, 25, e já se cadastraram 45. Então, este é o maior ponto, ou seja, um volume muito grande de pessoas, e algumas delas, várias delas, ainda não receberam a resposta, porque está em análise pelo todo o grupo que está fazendo. Tem gente que preencheu de forma errada, erro de CPF, teve também? Com toda certeza? Teve. Quando a pessoa, presidente, não colocou o CPF corretamente, ela não conseguiu nem ir para a segunda fase. O que aconteceu foi que muitas pessoas que tinham algum tipo de problema com a justiça eleitoral, ao redor de 12 milhões de pessoas, só puderam começar a se cadastrar na sexta-feira passada. Então, só a partir da sexta-feira passada, este grupo que tinha um problema com a justiça eleitoral pôde se cadastrar. Estimamos que 4 milhões de pessoas tenham se cadastrado desde sexta-feira que tinham algum tipo de problema anterior. Mas também teve muita gente que tinha emprego, era servidor público, tá? Tinha renda e não se enquadra. Aí foi lá para dar um tiro, tá? Ou até não foi de má fé, foi achando que tinha direito, tá? E não tem direito. Então a gente lamenta esse pente fino que está sendo feito. Eu acho que mais uns 10 dias deve chegar a um ponto final, né? E também, brevemente, devemos começar, antes de completar os 30 dias do recebimento da primeira parcela, vai começar a pagar a segunda parcela. Sim. Esse é ponto muito importante, presidente. O governo Bolsonaro, que foi quem organizou todo este benefício, junto com o ministro Paulo Guedes, que foi quem idealizou esse benefício para os informais, temos 3 grupos, o Ministério da Cidadania, a Caixa e a Dataprev, cada um com o seu papel. Não há a menor possibilidade deste governo realizar um pagamento sem que tenha dinheiro e esteja no orçamento. Então, o que acontece? Existe já o dinheiro para a primeira parcela, na verdade para todas, só que como nós tivemos um número muito maior de pessoas do que qualquer um imaginava que fizeram o cadastro, você precisa de poucos dias, na verdade já está praticamente resolvido, para que tenha uma complementação, ou seja, vai aumentar o valor do orçamento. Então, por causa disso, dado que este governo, o governo do senhor, nunca vai fazer nenhuma maluquice, não haverá nenhuma chance da gente pagar sem que o orçamento esteja 100% aprovado. Só isso. E repito aqui, antes de completar 30 dias do recebimento da primeira parcela, certamente, a Caixa garante que vai pagar a segunda parcela. Certamente. E esse pessoal que já recebeu está, então, numa relação limpa, vamos assim dizer, não tem problema. Zero. Já vai, quase que um clique, vai para... Não é para todo mundo, é para quem é o primeiro dia, isso. Quem faz aniversário em janeiro, fevereiro e março, se não me engano. Isso. Nós já temos, presidente, 33 milhões e 200 que já foram pagos. Tem mais 10 milhões de pessoas que vão receber na semana que vem a mais o Bolsa Família. Então já são 43 milhões certos. Em primeira mão, nós recebemos o recurso do Ministério da Cidadania, então só assim que a gente anuncia, da primeira parcela de mais 1,9 milhão de pessoas que são os informais. Então nós tínhamos pago 13,1 e aumentaremos para 15 milhões de pessoas. Este recurso será depositado pela Caixa
Na sexta-feira à noite, a partir do sábado, as pessoas poderão retirar um volume de 1,2 bilhão de reais a mais. E quem, por exemplo, recebia a Bolsa Família, vamos supor, recebia a Bolsa Família de R$200, vai receber R$600. 600, mais 400. 1.200 ou 1.800. Existe uma série, se você tiver 2 pessoas da família que tenham possibilidade, você vai receber 1.200 ou 1.800. Mas o que está acontecendo, presidente? Os valores são muito significativos. O número de pessoas está nos surpreendendo positivamente e é isto que está fazendo com que esse programa seja esse sucesso todo. Também, né, para maio, junho, o pessoal que tem direito ao fundo de garantia, vai poder requerer até R$ 1.045, se eu não me engano. A partir do dia 15 de junho, se eu não me engano, e ainda tem um segundo benefício que será pago dentro de poucas semanas, que é o auxílio do seguro-desemprego. Então, na questão do desemprego, também terá um segundo benefício, segundo a conversa que eu tive com o secretário Bruno Bianco, do ministro Paulo Guedes, ao redor de 24 milhões de pessoas. Então, nós temos 54 milhões de pessoas que estavam esperadas aqui. Conversa com o ministro Onyx, nós esperamos mais, pelo menos 60 milhões. Depois teremos mais 24 milhões de pessoas para esse auxílio da questão do desemprego e teremos 60 milhões de pessoas para a questão do FGTS, porque a Caixa pagou no ano passado, exatamente no saque imediato, 60 milhões de pessoas. Então, é um número muito grande, nós teremos pagamentos em abril, maio e junho da questão dos R$600, do auxílio emergencial, a partir de maio, o do auxílio desemprego e, em junho, a questão do FGTS. Bom, pessoal, viram aí? Existe uma explicação um pouco longa sobre todo o processo, mas de repente você pode ter avançado uns pedacinhos aí, mas o importante é você entender que, por exemplo, a suplementação, a liberação de novos créditos para o governo utilizar é feita pelo Congresso, por exemplo, né? Então, existem regras que devem ser cumpridas ali e que, se não forem cumpridas, pode trazer problemas para quem não cumprir, beleza? Grande abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Dê seu like e compartilha com quem você acha que vai se interessar pelo conteúdo. Um abraço.